Como disse a Paula na abertura do programa, o Daniel foi solto, preso a uma tornozeleira. É isso. Eu queria saber o seguinte, deve existir uma multidão de presos, de pessoas, de brasileiros, vivendo esse mesmo regime, liberdade condicional. Eles usam, é normal o uso da tornozeleira. Isso começou com o Alexandre de Moraes. Eu não sabia de gente que vivia em liberdade condicional com tornozeleira. Há muita gente nessas condições, digo, fora do mundo do Alexandre. Pessoas tratadas normalmente pela justiça usam tornozeleira nesse tipo de regime prisional? Augusto, primeiro, boa noite, obrigado pelas palavras. Eu remeto Saudações, amigos, tudo bem com vocês? Ao caso do Gedel. Lá atrás, quando o Fachin deferiu ali o livramento condicional dele e não chegou perto ao que foi feito no caso do Daniel Silveira. No caso do Gedel, salvo me engano, é a EP 31. A do Daniel é a EP 32. Então, o último caso de cumprimento de pena do STF, de presos condenados pelo STF, foi do Gedel Vieira Lima. E depois o próximo foi o Daniel Silveira. Então, eu não vi no processo do Gedel a mesma caneta pesada, a mesma perseguição, as mesmas imposições que foram feitas agora no caso do Daniel Silveira. Por isso que eu digo que o ranço pessoal do ministro, tanto com relação ao Daniel quanto em relação à minha pessoa, porque ele nutre um ranço com relação a mim, porque eu sou insistente, e sou mesmo. Inclusive, essa semana foi muita insistência, até denúncias e muita ligação, muita pressão para que tudo ocorresse antes do recesso. Então, ele não existe nada igual. E eu não tenho notícias de tantas imposições, tamanha injustiça, até na hora de exercer um direito legal que está lá previsto no Código Penal e na Lei de Execuções Penais. Então, Augusto, eu diria para você que Daniel Silveira, literalmente, ele tem o direito penal do inimigo no colo. E o Alexandre de Moraes, que aplica 2 códigos penais, o dele, que é a Lei Alexandrina, e o Código Penal, que é de 1940, que está lá, e que atualmente ele é subsidiário à Lei Alexandrina. Então, infelizmente, nós temos que suportar isso, e só que eu continuo lutando, não vou desistir, e enquanto houver uma luz, mesmo que seja de vela, nós estaremos indo atrás do direito do Daniel Silveira. Agora começa a fase de... Bom, amigos, que Sérgio Teres, estudioso de ciências humanas, sociais, políticas, bora lá. Lutar para a anulação do processo, Augusto. Doutor Freire, só pegando esse gancho, a fase de anulação do processo, o senhor entraria no STF mesmo, para pedir essa anulação? Sim, chama revisão criminal. Revisão criminal é uma espécie de ação rescisória de um acordo, de uma sentença. Então, nós já tínhamos esse planejamento, inclusive o doutor Sebastião, o doutor Maico, a doutora Paola, nós já vamos nos reunir na primeira semana de janeiro para começar a traçar a nossa meta de anular essa condenação do Daniel Silveira. Então, é um processo natural aí de quando conversávamos de que quando ele estivesse livre, entre aspas, pelo menos livre, ele está agora com a família, nós iríamos já tomar providências nesse âmbito, Paula. Doutor Paulo Faria, deixa eu passar aqui para os meus parceiros que estão no telão. Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Paulo. Obrigada pela entrevista e, mais uma vez, como o Augusto disse, parabéns pela resiliência. É muito fácil, né, a gente desistir diante do regime, né, totalitário, alexandrino, como o senhor muito bem colocou. Doutor Paulo, a pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: eu vi essa semana um deputado, não vou agora recordar o nome do deputado, dando uma entrevista sobre mais um projeto de lei para ser discutido, passado no Congresso para proteger o artigo 53, né, que protege os parlamentares, pois
por quaisquer, né, quaisquer atos, palavras, ações e votos, e um projeto para proteger o que já está na Constituição. O que o senhor acha de um projeto como esse? Não é enxugar gelo, não é perder tempo com uma coisa que já está na Constituição, em vez de colocar, né, uma espinha dorsal na própria Câmara dos Deputados, que validou uma prisão, chancelou uma prisão ilegal do então deputado Daniel Silveira. O que o senhor acha, doutor Paulo? Oi, Ana Paula, boa noite. Obrigado também pelas palavras. Eu entendo claramente que é a típica prova de algibeira. O que isso quer dizer? Que a pessoa deixa para usar a prova no momento que ela entende que é mais adequado, que vai pegar de surpresa aquela parte contrária, né? Eu diria que essa menção de falar agora para poder colocar mais uma obrigação de cumprimento do artigo 53 não tem o menor sentido, porque não tem necessidade de criar mais uma norma se a própria Constituição, que existe a norma de eficácia contida e a norma de eficácia plena. Contida quando depende de uma regulamentação posterior. Mas no caso do artigo 53 não depende de regulamentação. É uma norma impositiva, é uma norma que tem que ser respeitada. E o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição em tese, ele jamais poderia violar esse artigo 53 ou relativizá-lo, né? Hoje, as cláusulas pétreas, como o artigo 53, como o artigo 5º, estão totalmente relativizados. Isso é impressionante porque tem o artigo 60, o inciso 4º, do parágrafo 4º do artigo 60, que diz que uma emenda constitucional não pode suprimir direitos e garantias fundamentais. Mas o que o Supremo Tribunal tem feito? Ele tem impedido o manejo do habeas corpus. Então nós não podemos manejar um habeas corpus no Supremo contra uma ilegalidade, por exemplo, então, meus amigos, de um descumprimento. Vamos compartilhar, vamos se inscrever, por gentileza. Comente, né? Envie para os amigos, assista todos os comerciais, né? Para rolar uma graninha. Ajude os canais de direita, faça direito e colabore para ficarem fortalecidos, que a mídia, você sabe que é lixo, né? Só salvando por aqui os canais independentes que querem derrubar exatamente por isso. Falam a verdade, colaboram com o despertar da sociedade brasileira, né? De lei, como o Alexandre de Moraes descumpriu, deixando o Daniel Silveira 230 dias além do prazo legal, que é um constrangimento ilegal, com direito vencido à progressão de regime. E agora, no livramento condicional, deixá-lo 27 dias além do prazo legal. Então, tudo é além do prazo legal. O Clesão morreu na prisão por falta de atendimento ao prazo legal, que é de análise de pedidos de urgência. Então, tudo isso que está acontecendo, e aí vem essa questão de vamos colocar mais uma amarra para poder cumprir o artigo 53. É algo inócuo, é de algibeira, não tem necessidade. Tem que fazer o seguinte, tem que fortalecer o Congresso, tirar essas pessoas que estão acabando com o parlamento e colocar pessoas, de fato, que tenham compromisso com a Constituição Federal e com o próprio regimento interno da Câmara e do Senado. E aqui eu direciono bem, Ana Paula, ao Senado Federal, que fez um papel medíocre, com raras exceções, nesse período de 2019 para cá, e é por isso o maior causador de tudo isso que nós estamos vendo, inclusive a relativização da Constituição Federal, chama-se Senado Federal e eu nomeio como Rodrigo Pacheco. Quem pergunta agora é Alexandre Garcia. Doutor Paulo, o senhor falou em Gedel, né? Eu lembrei de Sérgio Cabral também. O Gedel apenas tinha malas cheias de dinheiro. O Sérgio Cabral também se envolveu um escândalo atrás do outro por causa de dinheiro. Agora, crime de opinião, esse não é aceito, né? Inclusive pela covardia da Câmara dos Deputados, que concordou com a abolição do artigo 53. Vai pegar todo mundo, né? Se concorda que o artigo 53 é inócuo, né? Está lá. Por quaisquer palavras são invioláveis. Mas o senhor citou aí as irregularidades, a reação contra as ilegalidades cometidas. Começou com a prisão dele às 11 da noite, na casa dele, como se ele estivesse praticando foi um flagrante delito, né? Uma fantasia. E o senhor acaba de criticar o Senado.
Mas eu pergunto para o senhor, como advogado, como é que o senhor se sente ao olhar para todos os advogados do Brasil, e são milhares, e para a OAB Nacional, né, silente, omissa, diante dessas coisas tão evidentes que basta ler a Constituição e perceber que a Constituição, pobre Constituição, principalmente no artigo 5º, está sendo violada. Agora mesmo, nessa liberdade condicional, digamos, tudo bem, não pode falar com 40, mas ele não pode falar, não pode dar entrevista, não pode aparecer, não pode participar de rede social. Ele teve restrição à mobilidade com a tornozeleira e a liberdade de expressão dele também é relativa. Isso está na Constituição. Então, OAB, advogados, juristas desse país, né, univos ou não? Continuai desunindo-se. Ô Alexandre, boa noite, obrigado pela lembrança da OAB, que eu tinha até esquecido da OAB. Está tão inócua, tão inexistente na nossa vida jurídica, principalmente nós profissionais. E no Brasil hoje, Alexandre, somos mais de 1.300.000 advogados. Você pode contar no dedo aqueles que têm coragem de enfrentar as ilegalidades cometidas pelo STF. Por quê? 99,9% dos advogados têm receio porque não querem se queimar na Suprema Corte, ou seja, porque tem interesses de processos. Eu confesso que eu não tenho o mínimo interesse, eu tenho interesse que a lei seja respeitada, que a Constituição seja reabilitada no Brasil, porque hoje ela está completamente letra morta literal. A Constituição hoje é letra morta, porque relativizar o artigo 53 e relativizar os princípios e garantias de direitos fundamentais que estão previstos no artigo 5º, que são cláusulas pétreas, é uma imoralidade sem precedentes. Agora, com relação à nossa afinada Ordem dos Advogados do Brasil, e eu digo Conselho Federal da OAB, eu diria que o Conselho Federal da OAB ele tem uma função, a OAB tem uma função que está no Estatuto, que é de defender, inclusive é o nosso juramento, defender a Constituição, as leis, o Estado de Direito, defender, simplesmente defender. Agora, o que ela fez por interesses? Porque hoje eu entendo que a OAB é um balcão de negócios só, e mais nada. Porque defender a advocacia, que luta, que briga, que defende o seu cliente, que defende o direito, é rara, tá? É uma raridade. E, infelizmente, Alexandre, eu lamento, eu tenho uma vergonha imensa de dizer que hoje eu sou ligado à Ordem dos Advogados do Brasil, diga-se Conselho Federal, porque a OAB Goiás já se posicionou, principalmente na defesa das prerrogativas. Eu não preciso dizer, todo mundo sabe muito bem, que já fui perseguido várias vezes, multado, inclusive recente agora eu estou com processo ético disciplinar na OAB do Distrito Federal, porque o Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet mandaram à OAB Nacional solicitarem que a OAB do Distrito Federal, a qual sou inscrito, fizesse um processo ético disciplinar contra mim, porque eu exigi acesso aos autos. Então, defender prerrogativas hoje, Alexandre, é responder a um processo ético disciplinar na OAB, que está aparelhada por pessoas que usam os tribunais de ética e também usam o estatuto, ou para perseguir mesmo. Agora, inclusive, calando os advogados que têm notoriedade para poder falar e enfrentar o sistema, calar todos com a censura da própria OAB, como fez o Tribunal de Ética de São Paulo. Então, lamento, mas eu tenho uma decepção muito grande, estou muito decepcionado com a postura da OAB com relação a nós advogados, com relação ao estado deplorável de direito que nós estamos vivendo. Doutor Paulo Faria, agradeço mais uma vez a gentileza de conversar conosco nesta sexta-feira. Parabéns mais uma vez pela persistência, pelo seu trabalho. Uma boa noite para o senhor e até uma próxima. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Boa noite a todos vocês. E um feliz Ano Novo e Natal para todos. Salvando por aqui os canais independentes que querem derrubar exatamente por isso. Falar a verdade, colaboram com o despertar da sociedade brasileira, né? Tudo bem? Então, assista todos os comerciais, comente, compartilhe, clique na mãozinha positivo aí, se quiser negativo. O importante é positivar também. Obrigado. Doutor Paulo Faria, advogado de Daniel Silveira, mais uma vez conversando com a audiência da Auriverde Brasil. Doutor, desejo que esteja tudo bem por aí. A gente sabe que tem problemas, o senhor está enfrentando também uma
uma barra aí na família. Desejo que esteja tudo bem, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli. Bom dia, audiência da Auriverde. É uma honra estar novamente aí com vocês para falar sobre Daniel Silveira. A gente já tentou, diante de todas as análises que já fizemos, entender o que acontece. Doutor, não há nada além de uma perseguição política, uma vingança. É isso que a gente tem aqui como análise final, de uma maneira sucinta, sintetizada. A gente não encontra outra alternativa. É vingança, é perseguição e é política, hein, doutor? É pessoal, Alexandre, é pessoal. Ficou escancarado agora a perseguição pessoal. Por que é pessoal? Porque nós tivemos exemplos aí de Sérgio Cabral, que descumpriu medidas cautelares e muito mais graves do que supostamente o Daniel tenha descumprido, e não aconteceu nada com ele. Pelo contrário, hoje ele está livre, leve e solto, apesar dos mais de 400 anos de condenação, crimes confessados, e no caso específico do Daniel, é o Daniel Silveira. Na realidade, o Alexandre de Moraes quer fazer com o Daniel o que ele fez com o Clesão. Só que nós não vamos descansar e permitir isso, Alexandre. A perseguição é pessoal. Não há nada que explique toda esse circo armado aí pelo Moraes para poder prender o Daniel na véspera de Natal e tirá-lo da família, dos amigos e da sua liberdade, né? Colocando no regime fechado e o resto revogando o livramento condicional, que é uma medida absolutamente desproporcional, até porque nós informamos tudo de forma transparente nos autos, inclusive a SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, no próprio domingo. Eu não informei antes, Pitoli, porque, por exemplo, ocorreu o fato à noite e eu soube pela manhã. Mas eu não estava próximo ao escritório, trabalhando com o meu token para poder assinar a petição, para poder enviar. Então eu consegui fazer isso no final do dia, né? Até porque advogado no recesso tem que ter pelo menos uma meia hora aí de paz, mas esse cidadão aí não dá uma paz para ninguém, e nem darei paz para ele também. Doutor, e aí? O que acontece daqui para frente? Daniel volta ao sistema fechado? Existe alguma possibilidade de reverter esse cenário? Ele está no regime fechado, né? É o desejo mais insano e sádico de Alexandre de Moraes com o Daniel Silveira. Isso aí deve ser tara, só pode, não tem explicação. E ele estando agora no regime fechado, o que nós remamos contra a maré levou agora tudo por água abaixo. É impressionante. Então, agora nós começamos, ontem mesmo eu já fiz um embargo de declaração da decisão dele que disse que houve perda de objeto ou houve prejudicialidade por conta da audiência de custódia. Mas eu quero dizer, Pitoli, que uma medida drástica como a revogação de livramento condicional, a lei, a LEP, ela diz claramente que o juiz deverá imposição, deverá intimar a defesa para uma audiência de justificação, para que sejam apresentadas as justificativas e todos os documentos necessários para que antes da revogação a defesa técnica tenha que ser ouvida. E isso não ocorreu. Inclusive, ontem, nos embargos, eu juntei o precedentes do STJ, Superior Tribunal de Justiça, dessa obrigatoriedade. Porque se não houver essa obrigatoriedade, há o que nós chamamos de constrangimento ilegal. E o constrangimento ilegal, em tese, caberia habeas corpus, mas nós sabemos que o habeas corpus é abolido ali no STF contra atos dos seus próprios membros. Então, sinceramente, eu espero que ele atente a esse detalhe da lei, que é uma esperança quase que remota, mas que nós estamos fazendo de tudo dentro da legalidade e do direito para poder reverter isso. É desproporcional, porque foram impostas 12 medidas, 12, e uma delas ele utilizou para revogar, antes sequer de ouvir a defesa em uma audiência de justificação.
Isso é obrigatoriedade legal. Ele violou, novamente, o devido processo legal. Ele violou a ampla defesa contraditória. Então ele tomou uma decisão de ofício. Nem sequer a Procuradoria-Geral foi ouvida antes da revogação. Então é impressionante a gana pessoal, a perseguição que ele faz com Daniel Silveira, que é o seu preso de estimação. E aí destroçou a família, destroçou os amigos, tudo. Acho que boa parte do Brasil ficou realmente com um Natal triste por conta dessa atitude leviana, irresponsável, ilegal, irracional desse cidadão vestido de toga. Doutor, um colega do senhor de profissão, Cláudio Cofani, aqui conosco. Cláudio, o doutor Paulo Faria, na tua escuta. Bom dia, doutor Paulo. Como advogado, eu parabenizo e agradeço a honra do senhor representar a nossa categoria, pois é o que o senhor falou. No recesso, nós, advogados, teremos que ter um período, pelo menos, para poder descansar. E o senhor aí, na véspera do Natal, já sendo acionado para mais um abuso de autoridade, porque, como o senhor falou, vamos deixar bem claro para a nossa audiência. Bora, se inscreve aí, gente. Bora, se inscreve aí. Comente, compartilhe com os amigos. Bora, compartilhe aí. Bora, se inscreva-se. Bora. Doutor, um juiz normal, julgando uma informação de que eventualmente há suspeita de que alguém em prisão domiciliar ou teria descumprido uma das 12 condicionantes que foram impostas, ele prenderia de ofício ou ele teria que fazer audiência? A primeira coisa é só para repetir para a audiência ouvir. Depois eu tenho uma segunda questão. Doutor Cláudio, bom dia, uma honra falar com o colega novamente. O Superior Tribunal de Justiça, ele tem uma gama de precedentes que diz claramente que é ilegal você prender, você revogar uma medida como o livramento condicional, que envolve uma regressão de regime, é algo muito gravoso. Então, a lei determina que o juiz de verdade, não esse que está aí, ele tem que intimar a defesa para que a defesa participe de uma audiência de justificação, inclusive em defesa oral, para que o juízo, depois dessa audiência de justificação, ouvindo ainda o Ministério Público, ele tome a decisão de revogação da medida. Ele pode também, de ofício, fazer isso, mas ele não pode prender primeiro para depois averiguar o que ele suscitou de irresponsavelmente na decisão. Ele duvidou que o Daniel Silveira tenha ido ao hospital. Ele duvidou, inclusive questionou a urgência. Agora, ele é médico também. Ele quer ser médico. Porque ele duvidou, ele disse que não via, não entendia que a medida fosse de urgência. Doutor, e perdão interrompê-lo, o senhor já tinha apontado problemas renais enfrentados pelo Daniel Silveira na cadeia, né? Sim, em julho, no final de julho, início de agosto, ele já teve esse problema lá em Bangu, e eu requisitei, via ofício, a SEAP, que enviasse todo o histórico médico do Daniel. E aí no dia 29/7 teve uma consulta lá, inclusive foi classificado como urgência. E eu peguei esse laudo no dia 28 de agosto, encaminhei ao sujeito aí, para ele tomar providências. Quais as providências que tinham que ser tomadas? Ele tinha que fazer tratamento nefrológico. Por isso que ontem eu desejei a ele um dia de cálculo renal movendo dentro do seu corpo, para ele entender a gravidade do que ele está fazendo. O que ele quer? Ele quer matar o Daniel Silveira na prisão? Ontem à noite, eu publiquei, ele esteve no hospital ontem, ele passou mal ontem novamente. Ele foi levado à UPA, que fica dentro do complexo. Ele passou mal, ele está com cólica, com crise renal, e aí o emocional também ajuda, né? Mas ele também ainda está urinando sangue. É hemácias no sangue, hemácias na urina, é sangue. Então, eu só tenho uma explicação. O Alexandre de Moraes quer
fazer com o Daniel o que ele fez com o Clesão. Ou seja, ele quer matar o Daniel Silveira dentro da prisão. É impressionante. Então, doutor Cláudio e Pitoli, tudo, ele sabe de tudo. Ele só finge demência para poder não tomar providência, porque é o Daniel Silveira. Ele é absolutamente um tirano, uma pessoa sem alma, uma pessoa que quer, por tudo, tirar não só a vida do Daniel, mas a vida da família inteira, porque ele está prejudicando a família inteira, toda a família. Imagine a situação da filha, das filhas, da mãe, que durante mais de 2 anos chorou dia após dia, vendo o seu filho preso, sem crime algum. Então é revoltante, revoltante. E eu quero que esse pessoal que fala em direitos humanos, cadê esse pessoal que fala de direitos humanos? O cara está sendo torturado dia e noite, e não se faz nada. Então, tudo foi denunciado, tudo está registrado, doutor Cláudio. Então, ele tinha que ter intimado a defesa antes de revogar de ofício o livramento condicional e mandá-lo para o regime fechado, doente. Daniel Silveira está doente, com doença crônica renal, ele precisa de cuidados médicos. E não é lá dentro do presídio, dentro de Bangu, que ele vai ter isso. E o Moraes sabe disso, ele tem ciência disso, mas o que ele quer é matar Daniel Silveira. E, doutor, eu assisti, como grande parte dos brasileiros, a informação transmitida via Globo News, que me parece que é a imprensa oficial do ministro Alexandre de Moraes. Eles chegaram a pôr imagem do laudo do atestado médico, dizendo que entrou tal horário, que saiu tal horário. Aí depois um cidadão, e eles fazem com um sorriso irônico e sádico. Ah, mas ele se deslocou aqui, ficou não 20 minutos, mas 2 horas. Eles têm acesso aos detalhes. O senhor teve acesso a todos esses detalhes antes deles, doutor? Essas informações que a Globo News solta? Doutor Cláudio, eu tive acesso à fonte. Qual foi a fonte? A esposa. Eu tive acesso, eu conversei com o Daniel no domingo, ele me explicou tudo o que aconteceu. Eu expliquei isso para esse sujeito. Coloquei lá no dia, coloquei o laudo, coloquei. Quem é jornalista para poder questionar laudo? Bora, se inscreve aí, gente. Bora, se inscreve aí. Comente, compartilhe com os amigos. Bora, compartilhe aí. Bora, se inscreva-se. E outra, esse pessoal não sabe fazer conta, porque quando você é liberado do hospital, você sai imediatamente no mesmo segundo. Normalmente, quando alguém tem crise renal, ele fica extasiado, ele fica numa transição entre o anormal para o normal. Agora, essa anormalidade é utilizada para poder gerar clique, gerar audiência. Então, o que esse pessoal fez aí é o suprassumo da burrice e da ignorância. Por quê? Quando o Daniel passou mal, a primeira coisa que ele fez foi ligar para mim. Isso foi às 20 horas e 41 minutos, ele ligou para mim, relatou, e eu disse, corre para o hospital. Se houver uma ultrapassagem de horário, pegue todos os documentos médicos para que seja informado no processo que ocorreu, porque você não está dolosamente, ou seja, com aquela vontade de descumprir. Doloso é quando você tem aquela ânsia, aquela vontade de descumprir. E aí você não tem esse dolo, então a gente vai justificar. Amanhã, quando eu voltar do meu passeio, eu vou, porque era recesso, né? Eu vou informar no final do dia, eu informo ao ministro, eu oficio a SEAP. E foi isso que fez. Ele saiu às 20h50 e alguma coisa, foi buscar a esposa. Por que ele foi buscar a esposa em outro local? Porque a esposa não queria mais nem pisar no local lá onde é que ele reside, lá no bairro de Araras. Por quê? Porque é um local de superexposição, um local que não tem segurança, e eu, há mais de 2 meses, venho falando, doutora, procure um local para que vocês fiquem quando o Daniel sair. Procure, não fique nesse local porque é inseguro.
Há mais de 2 meses eu venho pedindo. E ela, não se sentindo insegura, ela foi para outro local. Ela ficou, acho que na casa de uma prima, alguma coisa assim, aguardando o Daniel. O Daniel saiu, passando mal, foi até lá, que o primo dele levou, o sobrinho, levou até aonde a doutora Paola estava. Ela pegou o Daniel, levou para o hospital, ficaram lá até a 00:35, quando foi o laudo, a saída. Então, a 00:35 até 2h10 não dá 2 horas, não. Esse povo não sabe fazer conta. Amplia. E outra, o trajeto noturno em BR, com chuva, é mais lento do que esse bando de abutres falando que leva 25 minutos para chegar. Então, quando o Daniel saiu do hospital, ele foi deixar a esposa no mesmo lugar que ele pegou e foi para casa, porque ele tinha medida a cumprir. Ele não foi para boate, ele não foi para boteco, ele não foi para bar, ele não foi para lugar nenhum. Ele foi deixar a esposa que acompanhou ele. Inclusive, hoje eu vi uma publicação, até a própria filha me mandou, uma pessoa publicou, Prisciane, que é a filha dele, eu encontrei o Daniel no hospital. Então, é um bando de abutres, esses jornalistas que querem distorcer a verdade e tentar achar pelo em ovo, que é o que eles fazem. Só isso que eles fazem. Eles não fazem mais nada da vida, senão a desgraçar a vida dos outros. É revoltante. Eu, como advogado e também jornalista, eu me sinto envergonhado desse tipo de conduta, desse tipo de gente. Atendi todos os jornalistas de UOL, de Globo News, TV, todos, do mesmo jeito, Pitoli, que eu falo com você, que eu falo com todos. Eu sou respeitoso com a imprensa. A imprensa não é respeitosa. Ela é irresponsável, a grande maioria. Tá? Então, foi isso que aconteceu. Doutor, só uma última questão do Cláudio, pois não, Cláudio. E doutor, agora em 2024, essa mesma imprensa, esses mesmos grupos de esquerda, esses mesmos grupos de direitos humanos estão indo no cinema chorar de emoção por causa de um deputado perseguido há 50 anos atrás. Para aquele lá, eles choram, pedem direitos humanos, pedem tudo. Pro caso real, em tempo real, eles se negam a respeitar os princípios básicos da Carta de Direitos Humanos. É a hipocrisia documentada, e o senhor vivendo a história documentada, né, doutor? A hipocrisia é tão grande que a anistia assinada pelo presidente Figueiredo lá, quando houve a anistia ampla, geral e restrita, esse mesmo bando de comunistas aí pediram lá a anistia geral, ampla e restrita. E agora esse mesmo bando de comunistas, não, anistia não. Então a hipocrisia, a esquerda é hipócrita, tá? Não há o que falar mais sobre isso. A esquerda é criminosa, hipócrita. É mau caráter. Muito mau caráter. Bora, se inscreve aí, gente. Bora, se inscreve aí. Comente, compartilhe com os amigos.